Nesse exato momento, você pode estar numa relação em que se sente inadequada, insignificante, em que não entende muito bem o que está acontecendo. De repente, você está vivendo com um narcisista e nem sabe. Não é isso, Marilena? O narcisista, ele causa um transtorno enorme, porque a pessoa não consegue entender o que está acontecendo. Exatamente. Se acha infeliz, se acha insignificante diante daquela capacidade enorme que a pessoa tem, porque o narcisista se acha o melhor de todos, não é? E você nunca é bom o suficiente. É exatamente. Mas nós temos aqui hoje com a gente, dando-nos a honra da sua presença, a psicóloga Sueli Viana. Ela vai conversar com a gente. Ela vai explicar o que é esse tal de narcisista. Não é, doutora? Exatamente. E esquece o doutor, hein? Meninas, muito obrigada pelo convite. Eu queria iniciar já assim, agradecendo o convite. É uma temática muito gostosa, né? Intrigante, mas gostosa para a gente discutir. Porque tem muito mito, né? Caiu muito no senso popular a questão do narcisista. Hoje, com as redes sociais, as pessoas falam muito, olha, exibido, narcisista. E não é tão simples assim, né? Não é mesmo. Não é tão simples assim, né, Marilene? O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? A gente fala do transtorno de personalidade narcisística ou narcisista. Assim como um transtorno de personalidade, primeiro a gente tem que entender o que é personalidade, né? A personalidade, cada um tem a sua, é um jeito de ser, um jeito de existir no mundo. E um transtorno de personalidade, assim como o narcisismo, como o borderline, como a personalidade antissocial, que a gente conhece como psicopatia, né? É um transtorno de personalidade e a gente não fala de cura, a gente fala de tratamento. Mas o narcisista, ele é aquela pessoa que tem o ego muito inflado, que o foco sempre vai ser ele, que ele é o importante nas relações, ele se acha o mais importante que o outro. O outro é uma ferramenta, né, para ele. Eu digo sempre assim, as pessoas que se relacionam com o narcisista são holofotes para o narcisista, porque ele quer ser aplaudido, ele quer ser reconhecido, ele quer ser destacado e não basta só ele se achar assim. Ele quer que as pessoas reconheçam isso nele. As pessoas são alimentos. Exatamente, né? É verdade que o narcisista, ele não cria empatia, né? Ele não tem esse sentimento de empatia. É verdade que ele não ama ninguém? Então, a questão da empatia, eu digo assim, a gente usa comumente a empatia, colocar-se no lugar do outro, né? E não é só isso, não é tão simplório assim, né? Não é que se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. A gente precisa entender como que é o lugar do outro, aquele lugar de dor ou aquele lugar do sentir do outro e respeitar o lugar do outro. A empatia é o que é que eu faço com você ou como é que eu me relaciono com você sem te machucar, sem te ferir, te respeitando, te valorizando, um lugar que é seu e eu tenho o meu. A questão da empatia no narcisismo é muito falha. Ele não consegue imaginar que o outro tem essa questão também do sentir, do que eu posso fazer pode te impactar. Não, tudo é voltado para si. A imagem que o narcisista tem de si é uma imagem distorcida, porque para ele, o importante é ele é egocêntrico demais, né? O ego é muito inflado, tudo é muito. Então, nesse egocentrismo do narcisista, o que importa é ele. O outro não. O outro é um caminho para que ele chegue a se destacar, a se valorizar ainda mais. Sueli, o narcisista busca tratamento? Muito difícil. É como o psicopata? Então, o psicopata, qual é a diferença, né? A gente vê uma diferença grande do narcisista para a psicopatia, porque a psicopatia, assim como o narcisismo também, a gente está falando de transtorno de personalidade, a gente não fala de cura. Mas a psicopatia, ela tem a questão da perversidade. Ela tem a questão da crueldade.
com o outro. O outro é uma presa Aham. pro psicopata. Pro narcisista, não. O outro é um instrumento para inflar o próprio ego. Aham. Mas existem narcisistas perversos. Existem os narcisistas perversos. Porque, assim, o que a gente tem conhecimento é que o narcisista... Por que ele encanta? Porque todo narcisista encanta. Sim. Encanta, você acha que é uma ótima pessoa. Inicialmente, Marilene. Exatamente. Você acha que é uma Fala ótima... muito bem. Você acha que é uma ótima pessoa, você acha que ele tem... Nossa, sabe? A menina começa a namorar um narcisista e fala, nossa, achei meu príncipe encantado. Ai, que maravilha. Porque ele tem uma cara para cada pessoa. Ele estuda a vítima dele e fala, nossa, aquela mulher gosta de um cara ligado ao meio ambiente, de um cara politizado, de um cara feminista. Eu vou ter esse discurso para ela. Esse a gente vê mais no transtorno de personalidade antissocial. O narcisista, por que inicialmente, às vezes a gente pergunta, nossa, mas essa pessoa é assim e ele ainda consegue se envolver com as pessoas? Como que pode? Porque inicialmente ele é muito sedutor. Muito sedutor. Por que um narcisista, o que um narcisista quer? Um fã. Ele só quer um fã. Ele quer um fã para admirá-lo, né? Para deslumbrá-lo. Então, no início, ele é encantador, ele é sedutor, ele é agradável. Ele consegue conviver com uma pessoa que brilha mais do que ele? Nunca. O narcisista é extremamente invejoso. Mas a inveja... Extremamente invejoso. Extremamente invejoso. Só que como que funciona a inveja para o narcisista? A inveja, assim como outros sentimentos, né, é uma sensação, um sentimento natural, como todos os outros, tem que ter equilíbrio. Uhum. Só que para o narcisista aquele outro conseguiu aquilo, né? Mas ele só conseguiu porque eu não estava ali. Porque se eu estivesse, eu conseguiria. Aquilo era para ser meu, não era para ser dele. Exatamente. Entendi. É uma inveja de aquilo que ele tem não é por merecimento, porque se eu estivesse ali, seria meu. Uhum. Então, o narcisista... E outra coisa, por que você perguntou do tratamento? Ele não vê que ele tem uma questão, né? Ele se acha perfeito. Sim, ele não tem uma questão, porque a questão dele é sempre externa, é sempre o outro. Se você for levar essas questões em discussão para o narcisista, o problema é do outro, é sempre o outro, nunca é ele. Então, se eu não me vejo num processo em que eu preciso melhorar, em que eu preciso amadurecer, em que eu preciso me aperfeiçoar, como é que eu vou buscar tratamento? Eu sou perfeita. O narcisista, é verdade, né? Pergunta, né? Que o narcisista não cria vínculos profundos com ninguém. Profundos, não. Os vínculos do narcisista são Nem rasos. com os filhos? Não, as mães narcisistas são a personalidade mais desafiadora da gente trabalhar com os filhos. Por quê? Porque a gente percebe que, como eles não vão para acompanhamento, como eles não vão para tratamento porque eles não se enxergam como alguma demanda a ser trabalhada, quem convive com o narcisista tem a personalidade, tem a maturação emocional muito enfraquecida. Porque, entenda, quem convive com o narcisista, principalmente os filhos, você tem que viver para suprir uma necessidade do outro. Uhum. Você não pode contrariar esse outro, você não pode ir contra. E aí o objeto, né, a gente chama o objeto de desejo inicial de um filho e de referência, que são os pais, que são os genitores, essa imagem, ela é super inflada, que é do narcisista. Então esse filho vive para servir a essa mãe. Então ele vai desenvolver, ele vai ser um adulto, consequentemente, né, inseguro, vai ser um adulto que a autoimagem dele vai ser fragilizada, que ele acredita que ele nunca vai ser bom o suficiente. Eu digo que as pessoas que se relacionam com o narcisista, os filhos de narcisistas, relacionamento, são pessoas que precisam fazer acompanhamento psicológico para aprender a lidar com a autoimagem, para poder lidar com essa questão, principalmente de baixa autoestima. Nossa, então um filho de uma mãe narcisista, com certeza vai se encantar por um narcisista. Então é muito comum um filho de narcisista se apaixonar por um narcisista. Não é regra, né? Não é regra, mas a imagem, como
o narcisista, a tendência dele é enfraquecer a sua imagem, porque você não pode brilhar mais que ele, você não pode destacar mais que ele. A sua imagem vai ficando enfraquecida, você vai sentindo o seu emocional muito fragilizado. Então você se sente sempre aquém, vai ser uma figura sempre aquém. E todos os relacionamentos com narcisistas são relacionamentos altamente abusivos. Isso é fato. É um relacionamento desproporcional e um relacionamento extremamente abusivo. Eu digo que a figura que reflete demais pra gente entender, porque às vezes a gente fala, gente, mas isso é tão distante da nossa realidade. E não é. Não é. E não é. Pra gente entender, assim, de uma forma muito lúdica, né? Mais didática. O que é o narcisista é a madrasta da Branca de Neve. Né? Que era uma mulher linda, que era uma mulher bela, mas na cabeça dela, a Branca de Neve não podia ser mais bela do que ela. Então, o que eu vou fazer para anular essa figura para que eu continue em destaque? Vou matar. Exatamente. Não, e aí eu fico imaginando mulheres casadas com narcisistas. E a maior proporção é em homens, viu? Eu fico imaginando, mulheres casadas com narcisistas, essa mulher não pode brilhar. Nunca. Essa mulher não pode acontecer. Não. Essa mulher não pode ter o nome dela projetado, não pode ter uma como é que eu vou dizer, luz própria na profissão dela, ser uma referência. Não. Essa mulher tem que viver em função dele. Sim, com certeza. Lembra do que eu disse inicialmente, né? As pessoas que se relacionam com um narcisista são holofotes para que eles brilhem. Então, a hora que essa mulher deixa de ser aquele ser servil, né? Já não serve ela mais. Ela passa para a ser agredida por ele de determinadas maneiras. E olha, passa a não ser mais vista por ele, Marilene, como algo funcional, né? Então, assim, qual é a funcionalidade dessa relação? Como eu utilizo essa relação para que eu entre em destaque, para que eu brilhe? Então, se essa relação ela já não tem mais essa funcionalidade, ela perde o valor, né, para esse narcisista. Uma mulher que esteja nos assistindo agora, né, Marilene? Ela, de repente, ela fala assim, ué, será que esse é meu caso? Como é que ela identifica que ela está casada com um narcisista? Então, muito difícil. Será que esse é o meu caso? Será que aconteceu comigo? Será que ele me trata desse jeito? Será que ele é tão distante assim? Será que essa greve de silêncio que ele faz de vez em quando, será que ele é um narcisista? Que é uma das características do narcisista, é a greve de silêncio? Sim, né? Olha só. Muito dificilmente quem está dentro de uma relação percebe. Por quê? Porque vou usar essa palavra, tá? As vítimas, né? As pessoas que se relacionam com o narcisista, elas têm afeto por essa pessoa, né? Elas têm essa doação de afeto. Muitas vezes não é recíproco, mas elas têm essa doação de afeto. E porque se não tivesse, ele não estaria com ela. Exato. Ele não estaria com ela. Não estaria. Mas por que é que elas permanecem nessa relação? Porque o pouco ou o mínimo que esse narcisista dá para essa pessoa já aceita com migalha, sabe? Só que aí é que eu digo para vocês, as pessoas que se relacionam com o narcisista têm uma baixa autoestima muito grande, porque se submetem e vão aceitando e vão entendendo que aquilo ali é uma forma de afeto, distorcida, né? Por conta de uma baixa autoestima. Então eu vou me submetendo a situações, eu vou me submetendo a uma relação que está colocando o meu emocional em frangalhos, que está destruindo a minha autoestima, mas o narcisista faz a pessoa acreditar que ela é o problema. Sim. Nunca ele. Pois é, mas eu acho que quem está nessa relação nem sempre enxerga. Porque Não. se enxerga como um problema. Exato. Ué, mas vai ver que isso acontece porque eu sou culpada. Eu devo ter feito alguma coisa. Exato. Não é possível. Porque há essa distorção. Porque ele é tão legal, não é possível, eu devo ter errado. Não é E isso, outra não? coisa, né? As pessoas, o narcisista, ele se vende tão bem, ele é tão sedutor, iluminado, ele é tão bom nessa questão de se vender, que as pessoas, ele atrai pessoas, né? Mas ele é uma pessoa muito prepotente, é uma pessoa, o ar dele chega a ser de soberba, né?
Só que como ele envolve as pessoas e ele faz com que o parceiro ou a parceira entenda que o problema é ele, né? É o parceiro e não ele. Então, o parceiro tem muita dificuldade em reconhecer. Muita dificuldade de identificar que não é ele o problema, né? Que não é ele a questão, e sim o seu parceiro. Então é muito difícil. Isso é muito mais apontado e visto pelas pessoas de fora do relacionamento. As pessoas de fora reconhecem isso, reconhecem como uma relação abusiva, mas o parceiro já foi tão manipulado, né, durante às vezes muitos anos, e ele não consegue se enxergar assim. Quando uma pessoa começa a enxergar que ao lado dela há um narcisista? Quando? Em que momento ela começa a se enxergar? Muito difícil, Regina, mas, muito difícil. Por exemplo, a não ser que aconteça algo muito gritante, assim, sabe? Eu digo que as mães, elas começam quando envolvem os filhos, né? Porque o narcisista, ele não é assim só nas suas relações matrimoniais, né, com o cônjuge, ele é assim com todas as pessoas à sua volta. Então, quando a mãe consegue perceber também que, nossa, tá afetando a autoestima do meu filho, ou a gente começa a perceber na escola, como é que essa criança está se comportando também, dando sinais, não necessariamente verbais, em que ele está com alguma questão, as mães começam a ficar mais atentas, né? Mas e as mulheres que não têm filhos? Como é que a gente percebe? Muito alerta externo, né? Não é possível, nossa, mas a minha mãe fala, mas a minha tia fala, mas a minha avó fala, mas a minha melhor amiga fala, não é possível que tá todo mundo contra. É claro que quando ela tá no início de uma relação, ela tá muito envolvida, todo mundo vai estar errada que falar contra, né? Mas o problema também do narcisista é que ele tem uma cara dentro de casa e tem uma cara na rua. Sim, ele E aí tem as várias pessoas não faces. percebem, porque, né, nem isso mesmo. Ele demonstra o cara gente boa, o cara bacana. Exatamente. É igual o marido agressor. O marido agressor é um inferno, porque ele só é agressor dentro de casa. Sabe? Sim. É aquele cara que chega no boteco, bate no ombro de todo mundo, paga cerveja, gente boa e tal, e organiza a pelada da rua, a festa da rua. E aí chega em casa, é um demônio. Aí a mulher vai dizer isso na rua. Ninguém acredita nela. Não. Ela é desmerecida. Ela é louca? Ela é Nunca foi. desmerecida. É mais ou menos a história do narcisista, Sim. né? E aí, Na rua ele é sensacional. a grande importância, Regina, eu sempre digo muito isso, a grande importância, tendo respeito como base sempre, a grande importância de você nunca desmerecer o sentimento do outro. Do outro, exatamente. Se o outro está compartilhando um afeto, se te elegeu para se abrir, para compartilhar um afeto, para compartilhar algo que está doendo nessa pessoa com você, quem é você para chegar e dizer, ah, mas é por isso? Mas que bobeira! Mas é só isso? Mas eu... O mínimo que você tem que fazer é acolha. Acolha a fala dessa pessoa. Essa pessoa pode estar em sofrimento. Essa pessoa está compartilhando com você uma dor que é dela. Então, se para você é algo ínfimo, para o outro pode ser uma dor enorme. Suelen, você está falando uma coisa muito, muito importante, que é o lugar de escuta, né? Que a gente Sim. não está habituado a Não. ocupar esse lugar, a gente está habituado a ocupar o lugar de fala. Isso aí. O lugar de escuta é o lugar do acolhimento. É aquilo que a gente conversa no nosso grupo, né, Maria? Nós Exatamente. temos um grupo aqui de estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, lindo. Então a assim. gente se coloca no lugar de escuta da outra, né? Isso é muito importante. Mas voltando aqui, falando ainda do narcisista, né? Ele sente prazer, é essa a pergunta, ele sente prazer no sofrimento da sua vítima? Quer dizer, ele quer holofotes, ele quer brilho, ele quer que diga assim, ah, você é lindo, você é Eu acho que maravilhoso. aí é você mais quer- o psicopata, né? Não sei. Olha só, o prazer em si não é o foco dele. Não é o foco. Eu vou fazer isso para fazer o outro sofrer. Não, mas o sofrimento não diz respeito a ele. Dele sentir o sofrimento, A pessoa que está com ele está em sofrimento. Por determinado motivo. ele não percebe isso. Não percebe, né? Ele não percebe que ele provoca sofrimento no outro, porque entenda da empatia. Ele não tem empatia.
Porque como é que eu percebo que o outro está em sofrimento se eu não... Ele não existe para mim. Você entende? Regina, que entrevista maravilhosa. Maravilhosa. Mas infelizmente nós temos que terminar. Não, tá tão bom esse podcast. Olha, esse tema é muito importante para as mulheres, importante para as famílias. Exatamente. E nós temos que voltar a ele. Exatamente. E aí fica aqui o nosso convite. Volta, Sueli, A por hora que favor. vocês Nossa, quiserem. Sueli é excelente, né? Excelente. A hora que vocês E a quiserem. gente tem muito que conversar, Sim. porque um dos objetivos do Entre Elas é ajudar as mulheres a viver melhor. É o nosso Exatamente. objetivo, né, Marilene? Sim. E há tantas mulheres que estão em sofrimento porque têm relações ruins, com narcisistas, com psicopatas, que não se dão conta disso. E Relacionamentos abusivos, né? relacionamentos Exatamente. abusivos. E o que a gente quer? Contribuir para que as mulheres vivam melhor, para que elas encontrem o lugar delas no mundo. A gente quer contribuir com você, então vem para cá, dá seu likezinho, curte. Já se inscreveu no canal? Esse canal é bacana demais, é feito para você, vamos lá. Querida, muito obrigada. Eu viu? que agradeço Muito o convite, obrigada. estou à disposição a hora que vocês quiserem para falar sobre essa temática, não só essa, né? Sim. Mas todas as temáticas que envolvem as mulheres, o empoderamento feminino. Estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Ai, obrigada, querida. Nada.